onde investir a reserva de emergência e como formar essa reserva. Esse é o tema do vídeo de hoje. E se você ainda não sabe, a sua reserva de emergência serve para você utilizar em casos de imprevistos, para que você não se endivide. E eu vou te adiantar logo que os seus investimentos precisam ter alta liquidez, ou seja, você deve ter a facilidade de resgatar esse dinheiro a qualquer momento. Eles precisam também ter baixo risco e previsibilidade. Você precisa saber o quanto o seu investimento vai render e por quanto tempo. A primeira opção para você investir a sua reserva de emergência é no Tesouro Selic. O Tesouro Selic é um dos títulos do Tesouro Direto. E os títulos do Tesouro Direto são emitidos pelo governo federal. Então, o risco de você perder o seu dinheiro é apenas caso o país quebre. No Tesouro Selic, você tem a possibilidade de fazer o saque diariamente, mas se atente que o dinheiro só vai sair da sua conta de investimento em apenas um dia útil, ou seja, o prazo do Tesouro Selic é D+1, ou seja, ele está disponível apenas no próximo dia útil. Outra observação é que no Tesouro Selic, o seu investimento, ele vai render diariamente, ou seja, ele não rende apenas em uma data específica, mas ele rende diariamente. Você vai ver um incremento no seu investimento todos os dias. E ele rende 100% da taxa Selic, ou seja, 100% da taxa básica de juros do nosso país. E como é um investimento indicado para você deixar rendendo a sua reserva de emergência, você não vai observar a alta rentabilidade, mas sim você busca preservar o seu patrimônio. Então, o Tesouro Selic vai ter todas aquelas características que eu te falei no começo do vídeo. Alta liquidez, baixo risco e também previsibilidade. Lembrando que se você fizer o resgate do seu investimento, do valor que você investiu, antes de 30 dias, vai ser cobrado sobre o seu rendimento o IOF e também a cobrança do imposto de renda. Eu vou deixar a tabela aqui, que é uma tabelinha regressiva. Outra opção para você deixar rendendo a sua reserva de emergência são os CDBs com liquidez diária. Os CDBs com liquidez diária são uma ótima opção também, fazem parte da renda fixa e você vai ter aí a disponibilidade também de fazer o resgate do seu dinheiro. Lembrando que na maioria dos CDBs, mesmo tendo liquidez diária, ele vai ser resgatado da sua conta com um dia útil. Então você precisa observar isso, já que a reserva de emergência é utilizada em caso de imprevistos. Então você precisa no mínimo se programar. Se você deixar aplicado o valor da sua reserva em um CDB de liquidez diária. E o CDB também, ele é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Quando o banco, o emissor, daquele título, daquele CDB, ele quebra, o Fundo Garantidor de Crédito garante a devolução de até 250 mil por CPF. Então, caso aconteça alguma coisa com o banco que você investiu em instituição financeira, o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, garante para você até 250 mil. E você precisa ficar atento também que os CDBs, a cobrança de IOF se você resgatar o valor investido antes de 30 dias e também a cobrança do IR pela tabela regressiva que eu já apresentei para você. Lembrando que você precisa procurar um CDB com liquidez diária, porque não são todos os CDBs que têm liquidez diária, então preste bastante atenção. E uma terceira opção para você deixar a sua reserva de emergência são nas contas remuneradas ou mesmo na caixinha do Nubank, no cofrinho do PicPay ou no porquinho do Banco Inter. Isso mesmo, mas você precisa ter cuidado e se informar bem sobre as regras de cada uma dessas contas. Existem inclusive algumas contas remuneradas que não estão cobertas pelo FGC, então muito cuidado, dá uma olhada antes de deixar o seu dinheiro investido lá. Mas eu adianto para você que se você deixar no cofrinho do PicPay, nas caixinhas do Nubank ou no porquinho do Banco Inter, você vai ter um rendimento lá fixado. Na caixinha do Nubank, 100% do CDI, no porquinho do Inter, 100% do CDI e no cofrinho do PicPay, 102% do CDI. Lembrando que nessas três opções vai ocorrer a cobrança do IOF se você resgatar o valor investido antes de 30 dias e também vai ter o desconto do imposto de renda pelaquela tabela que eu já te apresentei. Então, dentro dessas três opções, a mais vantajosa seria 102%, rendendo 102% do CDI na opção do cofrinho do PicPay. O valor lá, tanto no cofrinho, na caixinha, quanto no porquinho, vão render diariamente e você vai conseguir fazer o resgate imediato. Então, não corre aquele risco que eu te falei de você ter que se planejar, de conseguir só resgatar efetivamente o dinheiro no próximo dia útil. Então, vale a pena pensar, será que
é bom deixar uma parte da reserva nessas caixinhas, cofrinhos e no porquinho, no qual você escolher, e deixar outra parte em um CDB de liquidez diária ou no Tesouro Selic. Então, é bom você se atentar com relação a isso, com relação às suas necessidades. Se você conseguir se planejar minimamente e ver que vai precisar apenas do dinheiro no próximo dia útil, você vai conseguir fazer uso da sua reserva de emergência exclusiva lá no Tesouro Selic ou em um CDB de liquidez diária. Mas caso você queira deixar um valor lá só para garantia, você pode deixar nessas outras opções das contas remuneradas que eu falei para você. Cofrinho, um pouquinho ou a caixinha. Eu falei para você também que no vídeo de hoje eu ia te mostrar como formar a sua reserva de emergência. Mas antes disso, eu queria te falar o porquê de formar a reserva de emergência ser tão importante. Mas antes disso, eu queria já pedir para você deixar o seu like se você está gostando do conteúdo desse vídeo e que você também se inscreva aqui nesse canal, porque vai me ajudar bastante. O primeiro passo para ter segurança no futuro e organizar as contas é você ter uma reserva de emergência. Então, independente do seu perfil de investidor, seja ele mais conservador ou mais agressivo, você precisa ter uma reserva de emergência. Porque em caso de imprevistos, você não vai se endividar, não vai precisar recorrer aí a empréstimos, ao cartão de crédito, ao cheque especial. Por isso a importância de ter uma reserva de emergência. Sim, Jéssica, eu já entendi que eu preciso ter uma reserva de emergência para, em caso de imprevistos, eu não me endividar. Mas de qual é o valor da minha reserva? Quanto deve ser o valor da minha reserva? O valor da sua reserva deve ser aí, em média, 6 meses do seu custo de vida mensal. Vamos supor que o seu custo de vida mensal não é o valor do seu salário, mas do seu custo de vida, o seu custo fixo. Seus custos fixos aí mensal sejam de R$2.000. Então, a sua reserva de emergência vai ser de R$12.000. Vai ser o valor dos seus custos fixos vezes 6. Os 6 meses que eu te falei. Então, você R$12.000. Algumas famílias preferem ter alguns meses a mais de reserva de emergência. Então, você pode aí calcular de acordo com as suas necessidades e adaptar aí a quantidade de meses que você acha necessário para possuir aí na sua reserva. Agora eu vou te mostrar como você vai conseguir formar a sua reserva de emergência. Antes mesmo de você começar a guardar dinheiro, você precisa dar um passo para trás e começar a se planejar, a planejar a sua vida financeira. Em primeiro lugar, você vai precisar organizar as suas contas. Você vai precisar entender o quanto você ganha e o quanto você gasta, para você ver de fato o quanto vai sobrar por mês para que você consiga aplicar ali na sua reserva de emergência. Você sabendo exatamente os seus gastos, vai ser mais fácil para você entender aonde é que você pode economizar, aonde é que você pode cortar gastos, aonde é que você pode fazer substituições inteligentes para economizar mais dinheiro. Então, conhecendo o seu orçamento, você vai conseguir tomar decisões para, no fim, você conseguir formar da melhor maneira possível a sua reserva de emergência. Em segundo lugar, você vai precisar definir uma meta mensal de economia para investir naqueles investimentos que eu mostrei para você todos os meses e assim conseguir formar a sua reserva de emergência no valor que você estipulou de acordo com a sua necessidade. Meu valor da minha reserva vai ser de 6 meses do meu custo de vida, então vai ser X valor. Então, primeiro você organiza as suas contas, depois você estipula uma meta, um valor mensal que você vai poupar ali e investir todos os meses para formar a sua reserva. Lembre-se de ter em mente uma meta realista. Não adianta você colocar algo extraordinário que não vai se encaixar no seu orçamento e você, no final das contas, não vai conseguir cumprir e vai acabar se frustrando. Então, seja realista, observe o seu orçamento. Se você vê que está precisando de mais recurso, busque ideias de renda extra. Inclusive, eu vou deixar aqui um vídeo que eu dou alguns exemplos de ideias de renda extra. Dá uma olhada, você pode hoje fazer renda extras pela internet, você pode fazer renda extra de diversas formas aí da sua própria casa. Então, é sempre importante você entender o seu orçamento para que você possa estabelecer essa meta e assim você conseguir cumprir o seu objetivo, não somente para a sua reserva, porque você não vai parar por aí, você vai continuar investindo para alcançar os seus objetivos. A reserva de emergência, ela é um investimento de curto prazo,
mas eu já falei aqui nesse canal para você que você precisa também ter objetivos de médio, de longo prazo, como por exemplo até a sua própria aposentadoria, ter a possibilidade de uma aposentadoria mais tranquila, não depender unicamente do INSS. Então é sempre importante você ter também outras metas além da sua reserva de emergência. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal, porque vai me ajudar também a chegar a mais pessoas que, assim como você, precisam entender aonde aplicar a reserva de emergência e como formar essa reserva. Eu espero que você tenha gostado. Por hoje é só. Tchauzinho, até mais.